quando ele fala que nós devemos examinar as Escrituras, é que nós devemos ter o cuidado de examinar as Escrituras a fundo. Nós devemos ter esse cuidado de pegar a Bíblia, de ir a fundo na Bíblia, de realmente procurar aprofundar no que a Bíblia nos diz. Então, irmãos, Jesus, quando ele fala isso, ele está querendo isso. Vocês têm que ter o cuidado de examinar as Escrituras. Vocês têm que ter o cuidado de saber o que ela está te falando. E qual que é a vantagem que nós vamos ter, né, quando nós fizermos isso, quando nós examinarmos as Escrituras com cuidado. Não aquelas leituras rápidas, aquelas leituras que eu vou onde me interessa, que eu retiro da Bíblia o que me faz bem e pronto. Algumas dessas vantagens. Qual que é o tema do Aviva desse mês? Sou jovem, sou forte. O jovem ele é forte por si só. Só que sem Deus não é nada. Só faz besteira. E a primeira vantagem, irmãos, quando eu examino a palavra a fundo, quando eu tenho esse cuidado, é que com certeza eu me tornarei um crente mais forte, um crente mais convicto. Irmãos, por que tem muitas pessoas que ao longo da caminhada cristã desanimam? Será que é só por causa do diabo? Será que é por causa somente das tentações? Não. Muitas pessoas às vezes desistem porque elas não afundam na Bíblia. Elas vêm ao culto, assistem ao culto, levantam suas mãos, cumprimentam o seu irmão, dá sorriso, né? Pareceu que viu um passarinho verde de manhã. Só que isso não segura ninguém na igreja. Você vir à igreja, entrar e assistir o culto somente, isso não vai te segurar na igreja. Você não vai conseguir permanecer firme. Então, irmãos, você tem que ter esse cuidado de pegar a Bíblia, de examinar a Bíblia profundamente. Você tem que ter esse cuidado de você ler e você entender a palavra. Quando você lê a Bíblia, você procura saber o que a Bíblia está te falando. Essa é mais para as crianças. A Bíblia fala de rei Asa. Se você não souber que Asa é o nome dele, você vai pensar o quê? Um rei com asa. Você vai pegar outros textos na Bíblia que falam de alguma palavra que é nome de alguém, você vai pensar que é nome de fruta, que é nome de alguma coisa. Esse também é o cuidado que você tem que ter ao ler a palavra. Você tem que examinar. Quem sabe o significado da palavra examinar? Sem olhar na internet. O significado, irmãos, da palavra examinar é o seguinte: interrogar, observar, ver, sondar, considerar, investigar, inquirir, estudar. Então, tudo isso que Jesus está falando, quando ele fala examinar, ele está falando o quê? Que nós devemos investigar as Escrituras. E o significado da palavra investigar, ela significa indagar, pesquisar, fazer diligências para achar. E diligência significa zelo ou cuidado. Então, irmãos, Jesus, quando ele fala examinar, se você não tinha atentado para isso, ele está mandando você fazer o quê? Você investigar. Quem vê CSI aqui? Quem já viu o CSI? O que eles fazem lá? E eles investigam como? Olha lá por cima, fala, é isso aqui? Não. Eles vão, eles coletam sangue, eles vê se tem pólvora no corpo, eles vê isso, eles vê aquilo. Ou seja, eles vão a fundo, enquanto eles não acham aquilo, eles não sossegam. Isso que Jesus está falando. Vocês têm que fazer assim. Vocês têm que examinar, vocês têm que investigar, vocês têm que ir a fundo, vocês têm que procurar com diligência o que a Bíblia está te falando. Você não precisa fazer teologia para você ter conhecimento. Se você lendo a Bíblia, você já vai conhecendo também. Por quê?
O Ronaldo hoje de manhã ele leu Romanos 1,16. O que fala em Romanos 1,16? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Irmãos, isso aqui, a Bíblia, eu só não vou levantar a minha, senão vai cair folha para tudo quanto é lado. Ela é poder de Deus. Você pode ter, irmãos, medicina, você pode fazer direito, você pode fazer qual curso for. Você pode ser a pessoa mais capacitada, humanamente falando. Mas a primeira luta que vier, se você não tiver isso aqui com você, a sua tendência e a sua chance de desistir é de 90%. Quando você lê a palavra, irmãos, quando você examina, você investiga, você procura entender, você examina a palavra com cuidado, você gasta tempo, ou melhor, você investe tempo lendo a palavra. Uma outra pergunta: quantos minutos você lê a Bíblia? Você lê ela 3 minutos? Se você lê a Bíblia 3 minutos, irmãos, você não leu nem 10% do seu dia. Para quem gosta de matemática, o dia tem 24 horas. Cada hora tem quantos minutos? 60. Você pega os 60, multiplica por 24, vai dar quanto? Se eu não tiver errado, 1440 minutos por dia. Se você pegar isso, irmãos, 1440 minutos por dia, e você tirar 10%, vai dar 2 horas e pouco. E era isso que nós tínhamos, no mínimo, que dá para Deus. Ou seja, dando o dízimo da leitura da palavra. Nós poderíamos começar a fazer isso a cada dia. Nós não damos o dízimo do dinheiro, mas nós devemos dar o dízimo do nosso dia também, da leitura da palavra. Oséias capítulo 4, versículo 6, fala que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Irmãos, a maioria das pessoas desanimam, às vezes, por causa que não leem a palavra do Senhor. A segunda coisa, com o cuidado de examinar, a segunda vantagem que nós vamos obter é que nós poderemos instruir as pessoas que estão ao nosso redor, ou estaremos habilitados para fazer isso. É possível uma pessoa, pela Bíblia, não sendo casada, aconselhar alguém casado? Sim ou não? Pela Bíblia. Sim. Paulo, ele nos fala isso em 1 Coríntios, e se você procurar fazer isso, você ter esse cuidado de ver realmente o que a Bíblia fala, você vai estar habilitado a fazer isso, a ensinar, a instruir as pessoas. Eu me lembro, irmãos, que na semana retrasada, tinha uma pessoa lá no meu serviço passando problema no casamento, e todo mundo falando: é isso aí mesmo, dá o troco nele, ele faz isso, você tem que fazer isso mesmo. Você não tem que dar o braço a torcer, não, e tal, e tal. E eu, Deus, eu não posso ficar calado ouvindo tudo isso. E eu falei, mas, deixa eu te falar. A Bíblia fala isso aqui, assim, assim, assim. Aí ela ficou com um ponto de interrogação na cabeça. E na outra semana, eu escutando a conversa no telefone, na hora do almoço dela lá, ela falou assim: eu não estou discutindo com ele mais. Só que também eu não vou procurar ele. Eu falei: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ela gritava, ela ficava nervosa. Se eu grito, eu não resolvo. Mas através da Bíblia, irmãos, eu pude instruir a pessoa, e graças a Deus eles estão um pouco melhor do que eles estavam. O que Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,15? Timóteo, vou parafrasear aqui com as minhas palavras. Você deve procurar apresentar a Deus, Timóteo, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Isso, irmãos, não era só para Timóteo, isso é para mim e é para você que está aqui nessa manhã. Você tem que procurar apresentar diante de Deus como obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Quem já fez exército ou tiro de guerra, quando tem que desmontar fuzil? Irmãos, aquilo lá, se você não souber manejar, você fica para trás e você toma
Né, o pessoal fica te zoando. Porque você tem que saber manusear o fuzil. Se você não souber, você vai ficar perdido. E assim é com a palavra de Deus. Quando Paulo está falando para Timóteo, você tem que saber manusear, você tem que saber manejar, você tem que saber o que está escrito nas Escrituras, você tem que estar preparado. 2 Timóteo 3,16 vai nos falar que toda Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é apta para o ensino, repreensão, correção e educação.